Depois de ouvir os áudios divulgados pela FGF, né, do VAR de Grêmio e Juventude, eu confesso para vocês que mudei um pouco minha opinião em relação à arbitragem daquele jogo. Gente, saiu o áudio, né? Foi divulgado o áudio do pênalti não marcado em Monsalve. E talvez fosse melhor que não tivessem divulgado, porque conseguiu nos irritar mais, conseguiu nos irritar dias depois do jogo. A gente está ainda em cima dessa história aí, porque realmente ela é cabulosa e irritante, né? Mas eu confesso que minha opinião mudou um pouco, né, depois de ouvir o áudio. E eu vou aqui falar em partes. Vou começar pelo Douglas Silva, que é o áudio, que é o árbitro do VAR, né? A minha, assim, como é que eu vou dizer, assim, a minha concepção, meu conceito, como é que é, tipo assim, eu acho que a barra do Douglas foi aliviada em aproximadamente 1% depois de ouvir os áudios, pelo menos pra mim. Assim, né, tipo assim, tá, 1% ele ganhou, assim, de margem de atenuante depois de ouvir o áudio. Por que eu tô dizendo isso? Porque, cara, o lance foi tão escabroso, tão bizarro, tão gritante, que eu comecei a pensar coisas mirabolantes na minha cabeça. Eu comecei a pensar, desde o pai dele, né, uma mágoa reprimida, intenções escusas, sabe? Eu pensei que podia ter um absurdo ali nas falas dele, que deflagrassem algo muito grave, assim, que ele não teria para onde correr e que a gente, né, estaria diante de uma confissão praticamente de alguma coisa, porque sim, o árbitro do VAR, ele é o principal agente dessa análise, né? Tipo, o árbitro de campo ali tem uma fração de segundos, tem um monte de gente às vezes encobrindo, tem correria, pressão e adrenalina e tal. E o VAR tá numa cabine com ar-condicionado, sentadinho, só do lado dos coleguinhas, vendo em 500 ângulos. Então é óbvio que se torna mais grave todos esses lances escabrosos, né? Eu sempre lembro aqui do Yuri Alberto e do próprio Erechim ali, da própria expulsão do João Lucas. Todos esses lances escabrosos acabam recaindo mais sobre o VAR, a culpa de não ter corrigido um erro crasso desse tamanho, né? E eu continuo afirmando isso, né? O Douglas ainda é o maior culpado, provavelmente, dessa história. Ele ainda cometeu um erro gravíssimo, não tem perdão. Eu tô sendo até, talvez, generoso demais, aliviando em 1% a barra dele. Mas, cara, no vídeo, no áudio, melhor dizendo, me pareceu muito mais uma incompetência retumbante e uma cagonice. Ele se cagou de peitar um árbitro, que já vou chegar nele, que estava convicto de uma situação. Ele teve medo, ele não teve pulso, ele teve, além de tudo, uma incompetência clamorosa de ser contagiado, ali, contaminado pelo que ele estava ouvindo e não fazer valer o que ele estava vendo. Ele tentou ver outra coisa, né? E além de tudo, desconhecimento de regra, porque ele tenta achar um átomo do jogador do Juventude que porventura tenha batido na bola antes de bater no Monsalve, mas isso não descaracteriza o pênalti. Não existe uma regra que diga, olha, se encostou primeiro na bola, seja lá por uma fração de segundos ou sei lá o que, não é falta. Não existe isso, cara. Pode ter lance faltoso que ele encostou antes na bola e depois lavrou o atacante, né? Se o atacante depois ainda tivesse condições de estar em jogo, e era o caso ali, não interessa se bateu antes na bola, né? Então, assim, agora não, chutou a bola para a linha de fundo, a bola saiu imediatamente, o atacante não tinha a mínima chance, aí depois de 2 segundos eles se chocaram lá, bateu um joelho, não sei onde. Tá, daí já não tá mais caracterizado ali uma infração, não tem pênalti e tal, né? Mas no lance do Monsalve, cara, ele ficou tentando achar uma desculpa que não existe, que é um desconhecimento de regra, sabe? Ele ficou brigando, literalmente brigando com a imagem.
Foi patético. Então, assim, ele continua sendo o maior culpado no sentido de ter cometido o maior erro técnico daquela noite, né? Ele foi fraquíssimo, fraquíssimo. Mas, como eu disse, dentro das possibilidades que rondavam a minha cabeça, talvez seja uma das menos piores essa conclusão que eu estou chegando agora, de ele ser apenas muito fraco e despreparado. Isso aí para mim equivale a um motorista perder a CNH. É isso que tinha que acontecer com o Douglas Silva. Ele tinha que tomar uma suspensão grande, e não para ser uma puniçãozinha de vamos te punir para tu aprender uma lição. Não, para fazer uma reciclagem, exatamente como na questão da CNH. Cara, tu vai ter que rever conceitos, tu vai ter que reaprender o beabá do futebol. Não, sabe? Para ele realmente, se tu quer continuar nessa profissão aqui, ou nessa atividade aqui, cara, desse jeito tu vai continuar fazendo merda. Né? Então, esse para mim seria o caminho, por incrível que pareça, né, pro Douglas, seria um caminho até mais tranquilo, embora eu acho que o maior erro técnico da noite foi dele, né? Uma suspensão grande, severa e acompanhada de uma reciclagem ali, porque foi patético o que ele falou, o que ele deixou de ver, o que ele tentou interpretar. Ponto. Aí entramos em Jonathan Pinheiro, o árbitro de campo, que, na minha opinião, até então, antes de ouvir os áudios, cara, tinha sido uma arbitragem patética, confusa, ruim de forma geral, né? Muita coisa inverteu, deixou de dar, deu errado, tumultuou o jogo. Ele foi um árbitro horrível do início ao fim, mas no lance do Monsalve especificamente, eu entendia que, cara, ali ele não é o maior culpado. Ali é um lance rápido, dentro da área, com um monte de gente na frente, babá. É lance pro VAR corrigir. Dava para ter visto já no campo? Dava, e já dá para fazer essa cobrança ao Jonathan, né? Mas não é a mão do Yuri Alberto. Essa sim, em campo já tinha que ter sido marcada e já é gravíssimo ali no primeiro momento. Ali é erro já no primeiro momento, né? Já dá para cobrar, mas o erro clamoroso, na minha opinião, se dava no VAR. Agora, ouçam os áudios. Eu até ia botar aqui, mas todo mundo já ouviu, tem 500 lugares aí, é perda de tempo botar o áudio aqui também. Cara, o áudio começa com ele, Jonathan Pinheiro, gritando: nada, nada, nada! Parecia eu em 2005, quando o Tinga do Inter caiu na área do Corinthians. Nada, nada! É um desespero, cara. É um desespero, uma ânsia. Como eu disse, não justifica, tá? Porque não justifica o erro, mas ele chegou a intimidar os caras do VAR. Ele tava numa convicção, dizendo não foi nada, não foi nada. Tipo, por que esse desespero, cara? Por que esse desespero? Sabe? Se eu sou um árbitro e tem um lance que eu tenho uma sensação, tudo que eu mais quero é que o VAR me ajude. Assim, gente, pra mim aqui não foi nada, mas aí de cima, o que vocês estão vendo? É pra isso que existe o VAR, cara, pra te ajudar a de repente ver o que tu não viu, entender o que tu não entendeu. Ele já chegou dando a letra pro VAR, nada, 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 tô vendo aqui, eu vi daqui, não foi nada, não foi nada. Num desespero, cara. Era um torcedor colorado em campo, não tem como dizer outra coisa. E aí não é um erro técnico, é um erro assim eu não sei nem qual é a expressão, cara, mas é um erro de conduta, é um erro assim, ó, que na minha opinião, o Jonathan Pinheiro não tem que perder a CNH, não tem que tomar uma suspensão para reciclagem, ele tem que perder a carteira dele, a licença, sabe, o médico que comete um crime e perde a CRM, como é que é o nome? Enfim, perde a licença para ser médico. Não é, fica suspensinho para fazer uma reciclagem. Não, cara, tem que ser banido do quadro de arbitragem e nunca mais botar um apito na boca. Pra mim é isso, cara, porque é um erro assim de conceito, é um erro assim de tipo, cara, tu não deixou o VAR fazer o trabalho dele tranquilamente.
Tu ficou impondo uma verdade desde o início. E o VAR tá lá para ver outro ângulo, sabe? Ele ficou cara, eu digo, não tira a culpa do VAR, porque eles tinham que ter passado por cima disso, né? Eles tinham imagens claras ali. Mas ele ficou, falaram até em coação, não sei o que. Coação pra mim, se alguma coisa chegou mais perto de coação, foi isso. Ele coagiu o VAR a dizer o que ele queria, cara. Sabe? Nada. E aí ele fala um negócio extremamente absurdo, que é mais absurdo ainda, os caras do VAR lá, o Douglas, comprar essa merda que ele falou. Ele falou assim, ó, deixou bater. Ele fala, deixou bater. Ele disse, em outras palavras, que o Monsalve se antecipou ao zagueiro para tomar o chute. Cara, primeiro assim, ó, essa frase, deixou bater, se aplica a literalmente todas as agressões do universo, do mundo. Fala uma agressão, deixou bater. Ah, eu tô andando na rua e o cara vem andando e me dá um soco na cara. Deixei bater. Claro, se eu tivesse me esquivado, eu não deixaria. Se eu tivesse colocado a mão na frente, eu não deixaria. Né? Então assim, o cara toma um solavanco, um rapa, um chute nas pernas, juntado dentro da área, deixou bater. Ah, então a nova regra do futebol não pode se antecipar o zagueiro, né? Tu tomou a frente do zagueiro porque tu foi mais rápido, tu tá mais ligado, né? Para obviamente alcançar a bola e fazer o gol, naquele caso. Daí se botou numa posição de risco ali, né? Porque o zagueiro queria chutar a bola, tu te botou na frente, ele te chutou, foi tu que criou essa situação. Tu deixou bater, né? É isso que ele quis dizer, né? Que ele se enfiou ali para tomar o chute. Cara, é inacreditável, cara. É inacreditável ele ter dito isso, mas talvez pior ainda o VAR ter comprado. Mas tu vê que ele tá numa convicção estranhíssima e constrangedora, cara, de que não foi nada, Se o VAR resolve fazer o óbvio e o certo de dizer, não, ô Jonathan, cara, desculpa, mas assim, foi pênalti, eu acho que tu vai ter que ver isso aqui. Cara, eles iam brigar, eu acho. Eu acho que ele ia tomar uma mijada do VAR. A sensação que dá é que ele ia dizer assim, ó, vocês estão loucos, não olha direito essa merda, sabe? Era esse o nível, cara. Era esse o nível. E depois que o VAR acaba concordando com ele, dizendo, eu acho que realmente pegou na bola primeiro, seguimos então com a decisão de campo. Ele se sente grato e aliviado, ele fala, isso, valeu, espetacular, sensacional, sei lá, ele fala algumas palavras assim, tipo, agradecendo, uma coisa nesse sentido, tipo assim, sabe, cara, é bizarro, velho, é bizarro, e por incrível que pareça, num lance que a maior responsa é do VAR, ficou muito mais feio pro árbitro de campo. Esse cara tem que perder o direito de apitar jogos de futebol. Porque não é um erro técnico clamoroso que já é algo grave. Cara, é um erro de direito. Eu não sei qual é o termo correto, mas é um erro assim que é 2 passinhos antes de um erro técnico. Sabe? É o cara que não sabe se portar, não sabe conduzir a situação da forma mais adequada. É um cara que não está aceitando, parece, a ajuda do VAR. Ele está impondo ao VAR uma verdade. Sabe? Sem falar também que daí tem erro técnico, né? Baseado na premissa imbecil de que deixou bater. Então, assim, o erro técnico chega a passar batido na questão do Jonathan Pinheiro, porque tem um erro de concepção da cena ali que é muito maior, cara, que é gritante. Sabe? Ficou patético, velho. Ficou patético. Tu bota ali o Barcelos, presidente do Inter, pra apitar o jogo. Não, a gente não teria, talvez, um VAR tão patético, um áudio tão patético quanto esse que a gente ouviu ali da FGF. Então, assim, é chocante, cara. Foi chocante o que eu vi. Assim, primeiro, os caras tentando achar numa imagem clara uma forma de driblar a situação que tá todo mundo vendo. Né? Isso foi patético, isso recai muito mais sobre o VAR, mas o Jonathan parece ter começado já a criar a cena do crime, né? Impondo a verdade dele, condicionando, olha, condicionamento de arbitragem, né? Parece que foi o que a gente viu ali, condicionando a cabine do VAR, sendo quase irredutível, assim, e firme, sabe, aos gritos, e dando a letrinha de que o Monsalve deixou bater. Ah, sim, o Monsalve se antecipou o zagueiro dentro da área, na frente do gol,
tomou um rapa, né, e preferiu rolar no chão em vez de se recuperar maravilhosamente de um chute daquele e fazer o gol. Cara, não tem nem como contra-argumentar uma imbecilidade dessa, porque é surrealismo. Surrealismo não tem argumento, é surrealismo. Não tem, na lógica não tá ali presente, sabe, cara? Então, assim, eu fiquei chocado com o que eu vi no VAR, fiquei enojado e mais irritado do que eu já estava antes de saber de tudo isso, né? E o senhor Jonathan Pinheiro conseguiu a façanha de me irritar mais que o VAR, né? Num lance que a responsabilidade, sim, de fato, era majoritariamente dos caras lá do vídeo. Enfim, gente, não sei se isso vai servir para alguma coisa, mas na minha opinião, assim, ó, esse Jonathan Pinheiro, ele tem que estar descartado, não só dos jogos do Grêmio, do esporte futebol, cara. Do esporte futebol, mas no mínimo dos jogos do Grêmio, a gente tem que ficar atento aí e fazer essa cobrança, porque foi no mínimo, para falar assim uma palavra branda, foi estranho. Foi estranho. Eu poderia usar palavras muito piores aqui, que eu acho que eu ainda estaria correto, mas para falar o mínimo, o básico, foi estranhíssimo o que protagonizou o senhor Jonathan Pinheiro. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.